Graças e paz, amados. Louvado seja Deus pela tua vida. Que bom recebê-lo aqui mais uma vez. Que bom tê-lo aqui para ouvir a palavra de Deus. É sempre uma alegria e um prazer muito grande. E hoje queria falar com você a respeito do momento que nós estamos vivendo. É inevitável não falarmos sobre isso, não pensarmos sobre isso, que é a pandemia mundial desse novo coronavírus que tem atingido o mundo inteiro. E diante de tragédias, sejam elas globais ou até mesmo tragédias individuais que acontecem na nossa vida, somente para nós, mas principalmente quando essa tragédia ela engloba muitas outras pessoas, uma cidade inteira, um país inteiro, um mundo inteiro como essa que nós estamos vivendo, é muito comum as pessoas elas indagarem: será que essa tragédia ela não é um castigo de Deus? Será que esta represária que eu estou vivendo na minha vida, essa doença que veio sobre mim, que veio sobre a humanidade, ela não é um castigo de Deus em resposta aos meus pecados ou aos pecados da humanidade? É muito comum, diante das grandes tragédias, nós termos esse tipo de indagação. E agora, recentemente, eu tenho ouvido muito e visto muito as pessoas nas redes sociais, principalmente, deixarem até de indagar se é um castigo de Deus a pandemia no mundo inteiro, e elas passaram a afirmar que realmente esta pandemia ela é um castigo de Deus, porque Deus está castigando a humanidade pelas coisas horríveis que ela já fez ou tem feito nos últimos tempos. Eu já ouvi até inclusive relatos de muitos evangélicos e aqui no Brasil dizendo que em resposta a coisas que aconteceram no carnaval do ano retrasado, Deus lançou essa pandemia no mundo inteiro. Então nós temos que tomar muito cuidado quando nós atribuímos a Deus algo que está acontecendo. Porque muitas vezes esta atribuição, ela é na verdade uma projeção de nós mesmos. É o que nós faríamos. É o que nós pensamos. Não é o que Deus faria. Não é o que Deus está fazendo. Não é o que Deus pensa. Muitas vezes nós vamos encontrar aí pessoas afirmando algo de Deus, quando na verdade não é Deus, mas é ela mesma que está falando aquilo ou pensando, ou é ela mesma que faria aquilo. E ela atribui isso a Deus. E infelizmente, nós temos muitas pessoas que atribuem coisas a Deus e que têm uma grande influência ou visibilidade na sociedade que nós vivemos, principalmente aqui no Brasil, que acompanhamos mais de perto. E essa pessoa ela tem o poder de influenciar muitas outras. E é preciso que nós venhamos abrir os olhos para isso, porque muitas vezes essas atribuições são muito equivocadas, porque elas não têm respaldo bíblico. Não há um precedente bíblico que justifique aquela atribuição, que justifique aquele argumento de que Deus está fazendo algo. É preciso que nós venhamos olhar à luz da palavra para ver se há um precedente bíblico que justifique as afirmações que nós fazemos sobre Deus, principalmente quando nós atribuímos a Deus castigos sobre toda uma humanidade. Será que existe um histórico bíblico ou precedentes bíblicos que vão justificar que Deus causasse essa pandemia? Esquece a sua opinião, esquece o que você acha. Vá na Bíblia, veja o precedente bíblico, veja o histórico bíblico. Será que justifica-se
a atribuição a Deus a causa dessa pandemia que nós estamos vivendo hoje? Essa é a pergunta que nós temos que fazer. E olhando para a Bíblia, procurando nela, e não só em alguns trechos, porque a Bíblia e os precedentes bíblicos aos quais eu me refiro, eles precisam estar contextualizados. Não se pode pegar apenas um trecho bíblico e dele você extrair uma conduta que Deus teria. É preciso olhar toda a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, para que nós venhamos ter uma opinião realmente consolidada para atribuir algo a Deus. Então é preciso que se veja não só um precedente bíblico, mas ver também se ele está contextualizado, se ele é homogêneo em toda a Bíblia, se ele se repete, se há uma consistência, para que nós venhamos atribuir a Deus realmente alguma coisa. E é essa a intenção que eu tenho hoje aqui nesse vídeo com você, de trazer para você um precedente bíblico, de trazer para você uma resposta. Será que a pandemia que nós estamos vivendo hoje, ela é um castigo de Deus? Olhando para a Bíblia, deixando de lado a nossa opinião e olhando para os precedentes bíblicos, o histórico bíblico. Muito bem. Existe um texto na Bíblia que ele nos dá um respaldo muito grande e muito certeiro e direto sobre essa resposta. Será que Deus seria capaz de causar uma pandemia no mundo inteiro para castigar a humanidade pelos seus pecados e castigar todos? Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 18, versículo 23. Eu quero ler com você Gênesis 18, 23, e nós vamos ler até o versículo 26. Livro de Gênesis, capítulo 18, do versículo 23. Diz assim a palavra de Deus: E chegou-se Abraão, dizendo: Destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruirás também, e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio. Longe de ti, não faria justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: Se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei a todo lugar por amor deles. Amém, amados? Olha, queridos, se isso aqui não for direto e uma resposta direta ao que nós estamos propondo a responder aqui nesse vídeo, eu não sei mais o que é. Veja que aqui é uma história sobre o diálogo entre Deus e Abraão. Para que você entenda o contexto, aqui Abraão, ele tinha acabado de sair da sua casa, da sua parentela, porque Deus prometeu para ele uma terra, para ele e a sua descendência. E então Deus, ele inspira, motiva Abraão a sair da sua casa, e ele vai. E ele leva consigo o seu sobrinho Ló. E eles começam a caminhar juntos em direção àquela terra. E no meio do caminho, a palavra de Deus diz que cresceram-se muitos rebanhos de ovelhas que Abraão tinha e que Ló tinha. E os pastores das ovelhas de Ló começaram a ter conflito com os pastores de ovelhas de Abraão. De tal forma que Abraão, ele então sentou-se com Ló, que era sobrinho dele, e falou: olha, não convém que nós venhamos brigar por conta disso. A melhor coisa que a gente faz aqui é se separar. Então escolhe aí você, Ló, um lugar que você queira ir. A Bíblia diz que Ló, então, ele olhou aquela campina verde toda ali de Sodoma, e ele escolheu ir para Sodoma, para a cidade de Sodoma, que era perto de Gomorra, e foi ele para lá. Abraão, então, foi para outro lugar, outra direção.
E passando-se o tempo, então, você vai ver e perceber ali que a Bíblia diz que os homens de Sodoma e Gomorra começaram a pecar de forma demasiada. Eles começaram a fazer coisas horríveis, e a Bíblia diz que o pecado deles se agravou diante de Deus. Isso foi tão agravante diante de Deus que a Bíblia diz que Deus então decide, por consequência do pecado daqueles homens, destruir Sodoma e Gomorra. E aí é que entra o nosso diálogo entre Abraão e Deus, que nós começamos a ler aqui neste versículo 23, aonde Abraão, sabendo que Deus estava propondo destruir aquela cidade por conta do pecado daqueles homens ímpios que estavam naquela cidade, Abraão então ele questiona Deus: porventura, Senhor, o Senhor destruiria toda uma cidade, havendo nela justos? E aí ele estipula um número, 50 justos. Havendo numa cidade, o Senhor a destruiria por conta do pecado dos ímpios daquela cidade, e junto com essa destruição toda, destruiria os justos também? E ele ainda vai reforçando, dizendo no versículo 25 a sua impressão, a impressão que ele tinha de Deus, porque ele conhecia Deus. Abraão tinha intimidade com Deus, sabia do caráter de Deus. Então ele vai reforçando, com base nessa sua impressão e intimidade com Deus, ele diz no versículo ainda 25, longe de ti, ó Deus, fazer tal coisa, igualar o ímpio com o justo, fazer com que o justo pague pelo pecado do ímpio, longe de ti, ó Deus. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Olha que esclarecedor esse diálogo. Então, Deus ele grifa as palavras de Abraão, ele reforça, ele dá razão a Abraão e ele diz no versículo 26, então disse o Senhor, se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei todo o lugar por amor a esses justos. Então, aqui Deus está estabelecendo um critério, um perfil que Ele, Deus, tem, que Ele jamais mandaria uma praga, Ele jamais destruiria toda uma cidade, toda uma humanidade, porque alguns pecaram. E aí, então, Ele destruiria tudo, e junto com tudo, inclusive aqueles que são justos, que não fizeram nada para receber aquela consequência. É a resposta de Deus, para mim e para você. Porque eu pergunto para você nos dias de hoje, será que sobre a face da terra nós não temos, porque aqui Abraão, inclusive, se você ler o texto, e eu queria recomendar que você lesse na sua casa, se você continuar lendo os versículos, Abraão vai abaixando a régua. E ele vai pedindo até perdão a Deus, Senhor, me perdoe, mas deixa eu... E aí ele vai baixando o número, e se naquela cidade, em vez de 50, tiver... Aí ele vai baixando o número, até chegar 10 justos. E aí ele, quando chega em 10 justos, e Deus dá a mesma resposta a ele, olha, se houver 10 justos ali em Sodoma, eu vou poupar todo o lugar, eu não vou destruir o lugar. Então ele chega no número de 10. E aí, eu pergunto a você nos dias de hoje, sobre a face da terra, será que nós não temos 10 justos? Para que Deus poupe todo o lugar por amor a esses? Pense na humanidade. Pense mais. Pense que hoje, após o sacrifício de Cristo, o justo, ele não é mais o homem que por suas obras se justifica, como era na época de Abraão. E era pior na época de Abraão, porque ainda não havia a lei que norteasse o ser humano a fazer as coisas. Ela não era quem conduzia ainda o homem
A lei ainda não existia, ela foi existir depois de Abraão, lá com Moisés. Então, naquela época, o homem justo era justificado por si apenas e a sua consciência. E aí a Bíblia vai dizer depois que em Cristo nós somos justificados pela fé em Cristo, pelo seu sacrifício lá na cruz do Calvário. Para que não fique só em minhas palavras, veja o texto em Gálatas, capítulo 2 e o versículo 16. Gálatas, capítulo 2 e o versículo 16, que diz: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Hoje nós somos justificados porque cremos no sacrifício de Cristo. Quem crê, somente crer, já é justificado pelo sangue de Cristo que foi vertido lá na cruz do Calvário. O sangue de Jesus te torna justo, te justifica. Hoje, quando Deus olha para a humanidade procurando justos, e Ele vê homens e mulheres que resolveram acreditar em Jesus, no seu sacrifício, Ele vai o ter, aquele homem e mulher que crê em Jesus e no seu sacrifício, como justo. Veja que o conceito de justo hoje ficou mais acessível ao homem e à mulher, ao ser humano de maneira geral. O conceito de justo ficou inclusive mais aderente, acessível ao homem. Então, há muito mais justos hoje na face da terra, para que Deus olhe para ela e veja com certeza muito mais que 10. E aí eu te pergunto, com base no diálogo que Deus teve com Abraão, você acha mesmo que não há mais que 10 justos sobre a face da terra para que Deus a poupe e não fique aí criando vírus e pandemia para afligir toda a terra, inclusive os justos que nela há? Essa é a resposta para você. Esta pandemia, ela não foi gerada, criada por Deus. Porque jamais Deus vai fazer com que o justo pague pelos pecados dos ímpios, dos injustos. Então, tendo essa resposta, talvez você ainda não se contente e tenha uma outra pergunta. E é muito natural tê-la. Ora, ok, eu entendi que Deus ele não criou este vírus, não castigou a humanidade com esta pandemia. Eu já entendi isso, pastor. Mas por que ele não impediu isso então? Já que não foi ele que criou, por que ele não impediu esta pandemia? Ele não é poderoso. Ele não é um Deus que abriu mares. Ele não é um Deus que curou, que fez tantos milagres por meio de Cristo aqui na terra. Por que ele não impediu esta pandemia? Muito bem, eu queria então usar com você mais um precedente bíblico para essa resposta. Porque há. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em João, no Evangelho de João, capítulo 11, o versículo 25. Livro de João, capítulo 11 e o versículo 25. Até o 37, nós vamos ler. Diz assim o texto: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca irá morrer. Crês tu nisto? Pois Jesus ainda não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela
vinham, moveu-se muito em seu espírito e perturbou-se. E disse: onde o puseste? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. E Jesus chorou. E disseram, pois, os judeus: vede como o amava. E alguns deles disseram: não podia ele, que abriu os olhos do cego, fazer também com que este não morresse? Olha que texto maravilhoso para aquilo que nós estamos querendo responder aqui. Eu não sei se você percebeu, mas eu li apenas o versículo 25 e o 26, e depois eu já pulei para o versículo 30 para que você tivesse aí o resumo dessa história. E aqui narra a chegada de Jesus a uma aldeia chamada Betânia. E lá em Betânia vivia Marta, Maria e Lázaro, que eram irmãos entre si, e muito amigos de Jesus, como o texto deixa a entender. E a Bíblia diz que Lázaro, ele foi acometido de uma doença, não especifica qual doença, e ele então morre. E Jesus, ele estava ali distante de Betânia, em Jerusalém, e demorou para que ele chegasse ali em Betânia. E a Bíblia diz que quando ele chegou, havia um cenário de morte, havia um cenário de questionamentos diante da morte, que é muito comum nas grandes tragédias, quando elas inclusive causam mortes, esses questionamentos. E aí a gente começa a ver esses questionamentos e entender que eles existem em grande número nos dias de hoje, diante dessa pandemia também. E aqui então o sentimento daquelas pessoas começa a ser esse, como Maria indagou a Jesus aqui no versículo 32. Se o Senhor estivesse aqui, nada disso teria acontecido. Como muitos hoje também, se Deus existisse, se Ele tivesse de fato aqui mesmo para nos ajudar, nada disso estaria acontecendo. Essa pandemia não existiria. O vírus não estaria aí assolando o mundo inteiro, destruindo sistemas de saúde, sistema econômico, fazendo com que mortes aconteçam, fazendo com que as pessoas fiquem adoecidas. Se Deus existisse, nada disso estaria acontecendo. É o que Maria está falando aqui para Jesus. No versículo 32, se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. E aí depois também alguns judeus que estavam ali, no versículo 37, eles questionam. Não podia ele, que fez tanto milagre, que tinha uma fama em toda a Judéia, em todo Israel, não podia ele ter impedido que isso acontecesse? É o que muitos hoje questionam. Deus não é poderoso? Ele já não fez tanto milagre? Por que ele não impede isso? Por que isso não para? Por que isso não se extingue e de repente a gente fica livre desse vírus logo? E aí eu vou chamar a sua atenção para, primeiro, uma coisa. Nada do que está acontecendo não deixa de comover o coração de Deus. Como a gente vê aqui nos versículos 34 e 35, Jesus, ele perturbou-se e chorou por Lázaro. Ele não apenas chorou, mas ele perturbou-se em seu espírito. Saiba que se você, no meio dessa pandemia, perdeu amigos, parentes, e você tem estado acamado também, ficou afligido num leito de cama, saiba que a sua dor para Deus, ela é conhecida. Ele chora. A dor da humanidade, Deus não está indiferente a ela. Aqui Jesus mostra isso nos versículos 34 e 35. Ele perturbou-se, ele chorou. Deus chora pela humanidade. Deus está perturbado sim pelas coisas que estão acontecendo.
Mas isso não responde à nossa pergunta. Aliás, deixa ela ainda mais acentuada. Porque se ele se perturba tanto, pastor, se ele chora, por que então ele não impede? Aí é que ele deveria impedir. E aí eu quero chamar a sua atenção para os versículos 25 e 26, porque a resposta está ali. Quando Jesus chega no cenário de morte, quando ele chega ali em Betânia, que Lázaro já tinha morrido. E aí ali Marta questiona ele, fala também, igual Maria estava falando para ele, se o Senhor estivesse aqui, e ele a vê chorando. No versículo 25 e 26 que nós lemos, Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca irá morrer. Olha, nós precisamos entender de uma vez por todas que a morte terrena, ela não é o ponto final para Deus. A morte terrena, ela não é um ponto final. Quando ele diz, quem crer em mim nunca morrerá, ele está falando de eternidade. Deus tem uma outra perspectiva. Deus tem um outro olhar, uma outra percepção em relação à morte. Enquanto a gente se desespera porque a morte bate a porta, porque ela passa perto de nós, porque ela está em todos os lugares se evidenciando nas mídias. Quando a gente liga a televisão só fala disso e a gente começa a se desesperar. Para Deus, essa morte física é apenas uma passagem. Por que a prioridade de Deus não é impedir a morte do ser humano, seja ela pelo coronavírus, seja ela por um câncer, seja ela por qualquer outra doença? Porque para Deus, a morte é uma passagem. Quem crer nele, ainda que morra fisicamente, viverá toda uma eternidade. Essa é a resposta. Por que para ele não é prioridade impedir isso? Senão ele iria impedir todas as tragédias do mundo desde sempre para tornar o ser humano eterno aqui na terra. E não é essa a intenção de Deus. Essa terra ela tem um prazo de vencimento. Estamos aqui de passagem, somos apenas peregrinos. O que ele tem reservado para a humanidade é toda uma eternidade. E é por isso que ele não impede as tragédias. É por isso que ele não intervém nisso, porque ele sabe que isso é apenas uma passagem. Precisamos mudar a nossa percepção. Tomar consciência da transcendência que existe de Deus para a humanidade. Só assim a gente vai entender por que Deus não sai por aí impedindo tragédias ou pandemias como essa. Deve ser por isso que Jesus, em Mateus, capítulo 10, versículo 28, ele reforça esse conceito, dizendo, lá em Mateus 10, 28, e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Ele está falando de eternidade, ele está falando de prioridade. O nosso medo não tem que estar para a morte do corpo físico, mas sim a morte eterna. E aí ele cita o inferno como a morte eterna. Então, meus amados, está aí a resposta porque que Deus não sai por aí impedindo essas tragédias ou a pandemia que nós estamos vivendo hoje. Que você possa absorver de uma vez por todas para a sua vida a ideia de transcendência, para que haja paz no seu coração. Embora haverá tristeza sim pelos perdidos, embora é natural o choro, como Jesus chorou, aqueles judeus estavam chorando. Isso impede, pastor, que Deus faça milagres, diminua a nossa dor? Claro que não. Veja que nesse texto Jesus ressuscitou a Lázaro, antes mesmo da eternidade, para consolar aqueles. Deus pode fazer isso, mas essa não é a prioridade dele. Amém, amados? Que essas respostas estejam fervilhando em teu coração.
fortalecendo a tua fé, fazendo com que você possa viver e passar por momentos como esse, não só pela pandemia, mas qualquer outro momento difícil da sua vida, tendo a consciência de que Deus não causa nada de ruim para ninguém, que Ele tem em vista o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário e torna muitos justos diante dele, então Ele não vai assolar ninguém com nada. E sempre olhar para Ele como quem quer dar as mãos para você por toda uma eternidade, e que a morte aqui nessa terra não é um ponto final. Amém, amados? Deus abençoe a tua vida, que essa palavra esteja no teu coração. Se você foi abençoado por ela, como eu sempre reforço aqui, não deixe de curtir aí no nosso canal no YouTube esse vídeo. E não deixe de compartilhar com outras pessoas para que elas sejam abençoadas, para expandir essa mensagem, fortalecer muitos outros. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Eu tenho certeza que as novidades que aqui aparecem vão estar sempre abençoando a tua vida. Amém, queridos? Deus abençoe você, em nome de Jesus, e até a próxima.